Olá, há muito tempo eu tenho pensado em escrever as minhas memórias, mas o tempo é muito curto e a gente vai sempre adiando. E eu resolvi então começar a contá-las através de vídeos. Esse aqui é o primeiro vídeo. Eu vou focar a minha vida, a minha formação educacional e profissional. Eu nasci na Carqueja dos Alves, em 1956, no dia 3 de outubro, e eu venho ter consciência, assim, da minha atuação, as minhas primeiras lembranças são do final do ano de 64, por aí, quando eu tinha 8 anos, quando meu pai adoeceu, teve que vir para Fortaleza, e a minha mãe estava grávida da minha irmã Irene, e ela veio para Capistrano, e eu fiquei só com meu irmão Sassá e a Lúcia, são os que eu lembro. Naquela noite que a mamãe veio para Capistrano, foi uma noite muito triste, eu fiquei na casa da minha avó, nunca tinha ficado assim fora de casa. Então essa é minha primeira memória naquele tempo. Depois eu lembro da escola. A minha casa era também uma escola. Minha mãe era professora auxiliar, tinha a sua escola na própria casa e nos alfabetizava. Alfabetizou todos os filhos, todos os moradores, os vizinhos, todo o pessoal daquela região, da Carqueja, que hoje é chamado Carqueja São Mateus, Carqueja Diocese, e também a Carqueja dos Alves, até os Ipus, toda essa região. Mamãe era professora daquela área. Depois, quando a Arquidiocese de Fortaleza tomou posse de um terreno que foi doado para ela pelo senhor Pierre A1, aí nós fomos estudar numa escola que foi construída lá, Escolas Reunidas de Carqueja. Nessa escola eu lembro que eu fiz até a quarta série, quarto ano. Ela tinha até o quarto ano. Juntou todas as professoras do estado, do município que tinha na região, que tinham as suas escolas em casa, né? E passaram a ensinar nesse grupo, numa casa grande, e foi construído um grupo. Esse projeto foi dirigido pelo Dr. Raimundo Holanda, que era um agrônomo ligado à Universidade Federal do Ceará. Inclusive ele foi até reitor da Universidade Federal depois, e pela ANCAR, que era o órgão que tocava a extensão rural no Ceará, que depois foi denominada EMATES. Também teve o apoio do Banco do Nordeste e sob a coordenação da Arquidiocese de Fortaleza. Foi um projeto muito interessante, inclusive eu descrevo isso na minha dissertação de mestrado. Ali eu tive a oportunidade de ter um contato com aqueles jovens e ter o primeiro trabalho coletivo no grupo 4S. Foi uma experiência muito rica para mim. Foi a primeira vez que eu vim a Fortaleza e vim com esse grupo do Clube 4S e viemos para a Faculdade de Agronomia, lá no campus do PC. Foi uma coisa maravilhosa, embora tinha muito medo, muita saudade, achava tudo estranho. Nós tínhamos pela manhã recreação e aulas, né? Palestras, e à tarde saímos para visitas. Foi quando eu vi a praia a primeira vez. Subimos no edifício do INSS, que naquele tempo parece que era o nome era IAPB, ali na Pedro Pereira. E de lá a gente viu a praia. Eu vi a praia de longe, lá de cima do prédio. Hoje eu acho que nem dá para ver mais por causa dos outros prédios que estão do lado. Também nós fomos na Cruche Grapete, que fica ali na João Cordeiro. Hoje eu sei porque na João Cordeiro, esquina com Heráclito Graça, ali naquela curva, ali tinha a fábrica de refrigerante. E eu fiquei maravilhado com aquelas garrafinhas correndo e sendo fechadas.
Então marcou a minha infância a participação no Clube 4S. Era um projeto dos americanos. Tinha os americanos que nos acompanhavam. Eu descrevo isso tudo lá no meu livro, o Projeto Carqueja, que é o resultado da minha dissertação de mestrado. Pena que eu não trouxe aqui para mostrar, mas quando eu for falar no mestrado, então eu volto a esse tema. Aí depois, terminando a 4ª série, eu fui estudar em Capistrano, no Grupo Escolar Coronel Francisco Nunes. Coronel Francisco Nunes doou esse terreno para fazer o grupo, não é? E então recebeu esse nome. Então ali eu fiz a 5ª série e me preparei para o exame de admissão ao ginásio. Essa trajetória, esse ano, isso era mais ou menos 69 e 70. Eu ia num jumento para Capistrano. Não era nem um jumento, era uma jumenta. Saía mais ou menos 5 horas, quando o sol ia aparecendo. Hoje, essa estrada, lá mesmo da Carqueja para Capistrano, só são 7 quilômetros. Mas naquele tempo, devido às curvas, não era uma estrada reta, se dizia que dava 9 quilômetros, porque a gente ia pelo pé da serra, pelo lado da Carqueja mesmo. Hoje a gente vai pelo Pesqueiro, numa reta, numa estrada que está asfaltada. Pois bem, então todo dia bem cedinho eu ia para Capistrano e voltava meio-dia, 1h. A mamãe preparava todo dia aquele lanche, né? E aí eu conheci outras pessoas, outros jovens, né? Outros amigos, foi muito importante. E no final me preparei para o exame de admissão. Então, em 70 nós fomos morar em Capistrano. Até então a gente morava na Carqueja. Foi o ano da Copa do Mundo. Foi a primeira vez que a gente assistiu uma Copa, pelo menos nós lá, né? Pela televisão, via em Bratel. Então tinham poucas televisões em Capistrano. A gente assistia na casa da diretora da escola, da dona Terezinha Lima Freitas. Pois bem, e ali eu me preparei. A dificuldade que eu tive mais foi em português. Então foi o examinador de português era o professor José Humberto de Oliveira, o professor Betinho, que ainda está vivo. Tive a oportunidade de visitá-lo agora em setembro. E ficamos em Capistrano. Tivemos também, nesse momento, todos nós jovens lá de Capistrano, tivemos uma forte influência do padre Bernardo Borraça, que havia chegado em 69 e que se preocupava muito com a educação das crianças, dos jovens. Então o padre Bernardo, ele vinha para Fortaleza, comprava cadernos, livros, lápis, caneta, todo o material escolar na FENAME e vendia do mesmo preço, sem ter lucro, pelo preço, não é, mais barato, né? Para os jovens. Nesse tempo o governo não dava material escolar e também os livros. Então foi muito importante a presença, a influência, o trabalho do padre Bernardo para a nossa juventude daquela época. E aí eu continuei, eu trabalhava também. Como era que eu trabalhava? Botando água. A gente chama botador de água, é assim mesmo, no jumento. Tinha 4 canecas de madeira, não é ancoreta, a ancoreta geralmente tinha também a ancoreta de pneu, mas essa era feita de pau branco. Cada uma pegava em torno de 18 litros, como esse garrafão de água hoje, que pega 20 litros, é por aí. Mas ela era feita de madeira, cercada assim com uma arca de ferro. Ele se fazia isso, de pau branco, de pau d'arco, e botavam dentro da lagoa para a madeira inchar, e por incrível que pareça, não vazava depois desse processo. Então cada jumento levava 4 canecas d'água, 2 de um lado, numa caçamba, e 2 do outro. A caçamba é um recipiente de madeira que vai pendurado em cima da cangalha. A cangalha tem 2 cabeçotes,
duas cabeças, duas pontas. Aí você amarra, pendura uma do lado, uma caçamba de um lado, uma caçamba de outro. Tem até um verso que eu sempre gosto de dizer, que é da memória popular. Eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz a ninguém. 12,5 de cangalhas, quantos cabeçotes tem? Isso um cantador perguntou para outro, né? E o outro respondeu na mesma hora. A onça pega de furto e a cobra pega de bote. 12,5 de cangalha tem 36 cabeçotes. Pois bem, eu trabalhei com isso. Então a gente botava água nas casas, porque Capistrano não tinha água para beber. E eu já tinha essa prática desde cedo. Lá em casa a gente colocava água do cacimbão, lá para casa a água um pouco salobra, a água para gastar. E lá do açude das Peixotas, até ele secar, quando chegava-se o mês de dezembro ele secava, né? Do cacimbão da diocese, do cacimbão de São Francisco, depois o Sassá me disse que o nome era assim. E quando aquelas águas daqueles açudes ao redor ali se acabavam, a gente ia buscar no açude dos caçacos. O açude dos caçacos, pelo nome dá para entender, ele foi feito pelos caçacos em 1958. Os caçacos eram os trabalhadores da estrada, os trabalhadores também dos açudes, por conta dos programas de combate à seca que existiam naquele tempo. Então, eu já tinha essa prática. E em Capistrano eu colocava a água do açude da vila, que era terreno do pai do Zé Renato, que está lá hoje. Eu olho agora, um açude bem pequenininho, mas abastecia a cidade. A gente ia buscar para o gasto geral da casa, banheiro, para lavar e até às vezes para cozinhar. E a água melhor a gente ia pegar também no açude dos caçacos. O açude dos caçacos fica uns 4 quilômetros de Capistrano, 3 ou 4 quilômetros. E eu colocava água lá em casa e colocava também na casa de outras pessoas, né? Eu lembro que era na faixa de R$2, hoje é real, né? 2 cruzeiros. Uma carga d'água lá do açude da vila e 3 ou 4 uma carga d'água do açude dos caçacos. E assim, todo dia eu botava 2, 3 em cada casa e ganhava. No final de semana, o papai estava construindo uma casa num terreno que ele comprou do Padre Bernardo. O Padre Bernardo loteou o terreno da igreja e vendeu a preço de custo para as pessoas fazerem as suas casas. E eu ajudava a pagar o pedreiro no final de semana com a água que eu colocava no jumento. Isso foi o ano de 70. Quando foi em janeiro de 71, o Padre Bernardo tinha colocado calhas, né, que a gente chamava de bicas, e tambores ao redor da igreja para parar a água da chuva. Era o início do processo de construção das cisternas, né, que ele fez e hoje ainda está lá em Capistrano. Eu escrevi também um livro sobre isso, dá oportunidade, depois eu vou também mostrar. Pois bem, e eu botava água então desses camburões, água de chuva. Aí já era o período que estava chovendo, em janeiro, né? Não precisava ir buscar água lá nos caçacos, botava água potável, água doce, como se diz, da cisterna do Padre Bernardo. E só agora eu percebo, né, que eu andava de pé descalço. Passava o dia, eu acho que isso todos os meninos, né, daquela época, a gente andava de pé descalço. Calçava sandália quando ia para a escola, quando ia para a missa, quando ia à noite, né? É tanto que quando a gente estava brincando no terreiro, voltando de novo lá para o interior, que terminava o que ia dormir, a mãe da gente dizia, vamos lavar os pés, porque os pés estavam todos sujos, né, de poeira. Pois então eu, nesse trabalho, botando água de pé descalço, eu levei um corte muito profundo na minha perna esquerda. Eu tenho uma deficiência física, minha perna direita é mais fina e mais curta, né? E aí eu fui atendido pelos uns acadêmicos, né, do Projeto Rondon, que estavam em Capistrano,
mas eu fiquei imobilizado. E aí passei mais de um mês, né? Com muita dificuldade, tendo que andar. Fizeram acho que até um amuleto, era um bastão que eu ficava me segurando. E aí a mamãe resolveu mandar eu vir passar uma temporada aqui em Fortaleza com meus irmãos, a Lúcia, a Gorete já estava aqui, o João, o Pedro Jorge e o Vianney. Nós fomos morar, eles moravam na Aerolândia e depois foram morar no José Walter. E aí eu não voltei mais para Capistrano. Então, eu vou concluir esse primeiro capítulo com essa chegada à Fortaleza e, sobretudo, no bairro Aerolândia. E no próximo eu vou falar como foi no José Walter. Pois ok, muito obrigado pela audiência, pela oportunidade de poder contar essa história.